Salve, salve galera, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Estou aqui no canal do professor Marcos Alba para trazer para você agora a resolução de uma questão do Enem. É a prova de 2022, primeira aplicação. Eu vou jogar a questão na sua tela, você vai parar o vídeo, leia a questão no seu tempo e depois a gente vai fazer ela junto. Vamos lá? Bom, pessoal, antes da gente começar a resolver a nossa questão, quero convidar você a se inscrever aqui no canal do Professor Marcos Alba. Conhece meu trabalho na internet, www.profgiovanelli.com, legal? Se inscreve também no meu canal aqui no YouTube e, claro, compartilhe esse vídeo aí com todo mundo que você sabe que vai fazer o vestibular tradicional ou a prova do Enem aí nos próximos anos, tá bom? Bom, então essa questão é uma questão que envolve o tema impulso e quantidade de movimento. Legal? Além de, claro, a gente também ter toda uma pegada em cima de conhecimento sobre energia. Vamos lá, vamos fazer aqui uma análise da situação e depois a gente usa as ferramentas da física em cima disso. Ele cita então que em uma competição, né, pode existir uma competição automobilística onde um veículo ele vai colidir durante a curva, ele pode derrapar, escapar e ele vai colidir com uma parede de contenção. Essa parede pode ser formada por determinados blocos, legal, de um material específico, não é qualquer tipo de bloco, ou pode ser feito uma barreira de pneu. Né? Você já deve ter visto aí em alguma situação do seu dia a dia, eu já ouvido falar que algumas das barreiras de contenção nas pistas de Fórmula 1 ou qualquer competição automobilística é feita de pneu. Legal? Bom, e ele traz para a gente duas situações. A primeira situação, para você imaginar uma dessas colisões contra uma barreira de pneu. E aí esse carro vai, né, esse veículo colide com a barreira de pneu e volta. Isso é importante. Na segunda situação, usando esses blocos de material específico. E aí, né, durante essa colisão, o veículo bate e não retorna. Legal, né? Aí ele quer que a gente avalie o que está acontecendo com a força média e o que está acontecendo com a energia mecânica durante essas colisões. Da primeira situação, barreira de pneu, da segunda situação, barreira de blocos, vamos chamar assim. Legal? Primeira coisa que eu convido você a pensar junto comigo é, olha, uma dica importante, hein? Quando uma questão toca no assunto força média, já dá a entender qual o caminho que a gente tem que trilhar para responder a questão. Vai envolver, provavelmente, impulso e quantidade de movimento. Legal? Eu convido você a lembrar junto comigo do famoso teorema do impulso. É aquele teorema que diz que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Lembra disso, é importante. Agora, em uma situação onde a força ela é constante, eu posso até avaliar, né, de um jeito um pouquinho mais simpático esse impulso. Vou abrindo aqui, ó. O impulso vai ser força média vezes o tempo, e isso é igual ao lado direito da minha expressão, variação da quantidade de movimento. Só para a gente chegar onde a gente vai precisar, eu vou pegar esse ΔT que está multiplicando e jogar para lá dividindo, né? Assim que a gente faz? Então, vamos ter força média igual a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo. Eu vou deixar aqui armada essa expressão para daqui a pouco a gente fazer uma análise em cima dela, tá bom? Mas agora, para a gente poder entender todo o contexto, vamos imaginar a seguinte situação? Olha só, hein? Aqui, vamos supor que seja a barreira feita de pneu. O que está acontecendo é que o veículo ele vem, né? Digamos que ele esteja se movimentando horizontalmente no nosso desenho para a direita, ele vai na barreira de pneu, bate, colide e depois retorna para essa barreira de pneu. Retorna desta barreira de pneu, melhor falando. Tá bom? Então ele vai, colide e volta. Nota que aqui existe uma enorme mudança na quantidade de movimento. Lembra que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Antes, a minha representação vetorial
da quantidade de movimento era para a esquerda. Colidiu, retornou para a direita. Caramba, gente, a gente fez uma alteração drástica no vetor quantidade de movimento. Você percebeu isso? A variação drástica foi, antes o vetor ia para a esquerda, agora está indo para a direita. Isso é uma senhora alteração. É uma super mudança na quantidade de movimento. Então, eu vou dizer que, nesse caso, para a barreira de pneu, a gente tem uma altíssima variação da quantidade de movimento. Houve uma elevadíssima variação da quantidade de movimento. Foi tão grande que até a direção e o sentido, ou melhor dizendo, até o sentido do vetor quantidade de movimento mudou na minha representação. Legal? Agora vamos imaginar a segunda barreira, a barreira feita lá, né, de bloquinhos, né? Essa barreira feita de bloquinhos, olha o que aconteceu. O veículo veio, tá? Se movimentou horizontalmente no nosso desenho, colidiu. E depois que ele colidiu, o que aconteceu? Ele parou, segundo a questão, né? Ele não volta. Aqui também teve variação da quantidade de movimento? Teve, mas não foi tão grande quanto no caso anterior. Aqui, então, houve uma variação da quantidade de movimento? Houve, mas se comparada ao caso anterior, ela é pequena. Legal? Então, com isso, a gente volta para a nossa formulinha e avalia a estrutura. Lembra que ele disse que tanto na situação contra os pneus quanto na situação contra os bloquinhos, a gente tem o intervalo de tempo igual, né? Tão demorada quanto. Isso sugere que o intervalo de tempo de aplicação da colisão, tanto com a barreira de pneu quanto com a barreira de bloquinho, é o mesmo. O que significa, então, que nessa análise o meu ΔT é igual para a situação 1 e para a situação 2. Mas eu percebi que na barreira de pneu houve muita variação da quantidade de movimento. O vetor até inverteu o sentido. Então, automaticamente, houve muita força média. Por isso que, comparando a barreira de pneu com a barreira de bloquinho, a gente tem uma maior força média na colisão contra a barreira de pneu. Legal? Agora vamos imaginar a energia mecânica. Vamos inventar número nesse exemplo só para a gente entender? Olha só, vamos supor que a gente tem uma situação onde, na colisão contra a barreira de pneu, a velocidade do carro era 10. Inventei números aleatórios só para a gente entender. Colidiu, quando voltou, ele voltou, né? Vou representar com um sinalzinho negativo para dizer que está indo no sentido contrário ao que estava antes. Mas o módulo, o valor numérico, agora vai ser menor. Digamos que seja 8. Ok? Bacana. Houve uma variação de energia cinética, não houve? Lembra que a energia cinética não é grandeza vetorial, é escalar. O que me importa é só número. Então, esquece o sinalzinho em relação à análise de energia cinética. Tá bom? Agora, nota comigo que nessa ida e nessa volta contra a barreira de bloquinhos, digamos que a velocidade também era 12 antes e depois foi para zero. Você concorda comigo que houve maior perda de energia cinética? Energia cinética é energia de movimento, é aquela que tem a ver com a velocidade. Houve maior perda de energia cinética na situação contra a barreira de bloquinhos? Ou seja, se houve maior perda de energia cinética, energia de movimento, houve maior perda de energia mecânica contra a barreira de bloquinhos. Legal? Então, resumo da obra. Nós temos maior força média contra a barreira de pneu e maior perda, dissipação de energia mecânica contra a barreira de bloquinhos. Por isso, que a melhor opção que a gente tem para marcar é a alternativa A da nossa questão. Galera, mais uma vez, espero que você tenha curtido esse vídeo, compartilhe essa ideia com seus amigos, se inscreve aqui no canal do Professor Marcos Alba, se inscreve também no meu canal no YouTube, claro, continua sempre os seus estudos. Valeu!